Boa noite! Estamos agora começando mais uma live. Quem não conseguir assistir essa live desde o início, vai assistir o gravado. Oi, Marcos! Elton, boa noite! Vai assistir o vídeo gravado, ele vai ficar completamente gravado, né? No IGTV, no feed. Então vocês podem ir lá assistir desde o início. Oi, Max! Boa noite a todos! Muita alegria em receber todos vocês, para que a gente possa bater mais um papo, mais uma reflexão, né, sobre... Opa, deixa eu botar aqui o assunto, só um instantinho, para quem entrar aqui entender do que a gente está falando. Eu esqueci de fixar o assunto muito bem, né? Onde nessa semana eu escolhi falar sobre as 4 virtudes, e a gente está na terceira virtude hoje, que é a temperança, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre temperança. Vamos refletir um pouco o que é temperança, como trazer para a nossa vida, né, como trazer o equilíbrio que a temperança traz, que ela desenvolve na gente. Oi, Stefano, boa noite, seja bem-vindo. Então, a minha proposta nessa semana foi falar sobre as 4 virtudes. Eu sei que inicialmente começou a discussão sobre essas virtudes com Platão, né, no livro A República. Quem leu, né, vai entender. Quem ainda não leu, convido para ler. O livro é todo em diálogo. Aliás, tudo que Platão escreveu era tudo em diálogos, né? Porque ele trazia essa ideia da reflexão, da conversa, né? E depois de Platão, outros pensadores, outros filósofos, eles também trouxeram a ideia da virtude, dessas 4 virtudes, né, essenciais para o ser humano. Então ele foi vindo, essa discussão foi vindo, né, com o tempo, em vários outros momentos na história da humanidade. Mas eu quis trazer muito essa parte inicial, que foi da onde surgiu essa ideia. Inicialmente essa ideia não era, né, para as pessoas. O início da conversa foi pensando na cidade, né, pensando em como a cidade poderia se organizar da melhor forma e quais eram as virtudes necessárias para uma cidade, porque para Platão não tinha diferença entre os cidadãos e a cidade, né? Porque quem faz a cidade acontecer são as pessoas que moram nela. Então ele considerava essas virtudes para a cidade, uma discussão de como as cidades poderiam se desenvolver melhor, e aí essa discussão foi vindo para o ser humano, né? Para o nosso emocional, para o nosso intelecto, para a nossa forma de vida. Então, quais os princípios, quais os valores, quais as bases que a gente pode pensar em ter na vida para que a gente possa se formar, né, como pessoas que está em equilíbrio, pensando sempre, né, na nossa evolução e trazendo para o nosso autoconhecimento. Achei importante a gente fazer essa discussão e eu dividi cada virtude num dia para dar tempo da gente conversar um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Hoje vamos falar sobre temperança, né, que é algo importantíssimo, tanto que tem a sua importância, que foi eleita uma das 4 virtudes importantes para o ser humano também inserir no seu dia a dia, né? Inserir no seu ser como algo necessário para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais... um bem-estar no geral. A temperança, ela traz para a gente a ideia, né, do equilíbrio. Ela traz para a gente a ideia da moderação, traz a ideia de a gente tentar fazer com que algo fique mais confortável e equilibrado para a gente. É você ser comedido. Então, essas características que trazem a ideia da temperança, inclusive com esse equilíbrio, traz muito essa questão dos sentimentos e emoções. Porque, na verdade,
emoção é um reflexo que a gente tem sobre algo externo. Então, alguma coisa externa acontece e aí a gente então tem uma ação, né? Um sentimento que vem depois disso, mas é de algo externo, então isso é uma emoção. O sentimento é realmente algo muito interno da gente, é algo muito interiorizado, né? Aquilo que está realmente inserido. E a temperança, ela traz a ideia do equilíbrio dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Platão falava muito também da ideia de você resistir às coisas que não são favoráveis para você. Ele falava muito também da questão de você resistir a uma vida só de prazeres, mas isso não é um caminho que eu quero traçar para vocês. Eu realmente quero trazer a ideia do nosso dia a dia, de trazer a temperança, o tempero, né? A temperança. Então, assim, trazer aquele equilíbrio, o que é mais saudável, né? O que a gente elege como mais saudável e equilibrado para a nossa vida, seja em que aspecto for. Principalmente nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e nas nossas escolhas. Porque, né, não existe aquela questão do que é bom para um pode não ser tão bom para o outro, o que é equilibrado para uma pessoa pode não ser tão equilibrado para outra. Eu falei aqui, é como se fosse um tempero. Então, se eu coloco uma quantidade de sal, para mim pode estar excelente, para outra pessoa pode estar sem sal. E às vezes a pessoa precisa de um pouquinho mais de sal para que ela possa degustar com mais prazer aquilo, com mais alegria, né? E para outra já pode estar muito salgado. Então, a temperança inclusive a imagem que a gente tem, né? É de você transportar taças, líquidos na taça, onde você vai colocar, tentar chegar na medida exata. Então, aquela modulação, né, do que é razoável para cada pessoa. Então, a ideia da temperança, inicialmente, é você viver com uma moderação, trazendo para si próprio o que é equilibrado, o que é estável, o que é bom para você, o que é confortável para você. E à medida que a gente traz para nossa busca do autoconhecimento, a gente começa a pensar no equilíbrio do ser. Sempre a gente pensa nessa busca do equilíbrio, porque é como se a gente estivesse realmente o tempo inteiro tentando equilibrar emoções e sentimentos. E a gente, nessa busca do autoconhecimento, a gente consegue entender melhor onde está essa linha do equilíbrio para mim. Essa linha do equilíbrio, que é, claro, uma linha ilusória, é aquela linha onde eu traço a minha linha do equilíbrio e eu procuro fluir naquela linha, não passar muito para cima, nem muito para baixo. É tentar chegar naquela estabilidade. E também pensando nas nossas reações, que são as emoções. Como você reage em situações... Oi, Eliana, boa noite, seja bem-vinda. Como você reage às situações que a vida lhe traz? Quais são as emoções? Será que você é uma pessoa que tem uma reação muito fora do equilíbrio natural do ser humano? Será que isso você precisa dosar? Quantas vezes a gente vai buscar o equilíbrio emocional porque a gente não se sente confortável com as nossas emoções, né? Eu gostaria de ser uma pessoa mais tranquila, eu gostaria de não reagir com tanta facilidade a qualquer coisa ou situação que aparece na minha vida, né? Como eu gostaria de reagir? E aí, a partir dessa pergunta, como eu gostaria de reagir às situações que estão à minha volta, a gente traz a temperança, que é essa modulação,
esse equilíbrio, é tentar buscar dentro de mim algo que é confortável para mim. Não é uma zona de conforto. Não é aquela zona de conforto que faz com que você sente no sofá e não se levante nunca mais. Não é isso. É você viver uma vida pensando dentro de mim, eu me sinto confortável com as minhas emoções e sentimentos. Tá tudo perfeito? Não, não tá tudo perfeito não, mas eu tô em busca de melhorar. E quando a gente percebe que a gente vai vivendo a vida e as nossas reações vão sendo mais próximas daquilo que nos traz mais paz, a gente vai chegando mais perto da temperança. A gente vai chegando mais perto desse equilíbrio. Na verdade, a temperança, ela também, na mitologia, né, ela é vista como a íris, que é do arco-íris mesmo. A íris, ela era um anjo com asas enormes e ela tinha, sim, o poder de trazer fazer essa modulação, fazer o equilíbrio das emoções, principalmente nossas emoções, que é aquilo que a gente reage, né? A forma com que a gente reage nas situações. Então, pensar em como você se sente nos momentos que mais estão em desequilíbrio na sua vida. Será que você desequilibra junto com o momento? Ou será que você tenta se manter como um pilar de equilíbrio até para as outras pessoas? Porque se algo externo a você está em desequilíbrio, é muito fácil da gente deslizar e desequilibrar também. Muito fácil. Somos seres humanos e a gente tem uma tendência, sim, a reagir ao externo. Agora, busca de equilíbrio se está tudo equilibrado, eu não preciso buscar equilíbrio. Se está tudo equilibrado, eu estou dentro da linha do equilíbrio o que está equilibrado dentro de mim, está equilibrado fora de mim e não está me exigindo nada. Agora, quando não está em equilíbrio por fora, algo não está equilibrado na vida que eu estou vivendo, Tassiana, seja muito bem-vinda, boa noite. Quando algo externo não está em equilíbrio, eu tenho uma tendência maior a acompanhar o desequilíbrio do externo. Então eu posso trazer a temperança também com a ideia do equilíbrio do externo com o equilíbrio do interno dentro de mim. A vida que eu vivo em sociedade, né, com as pessoas que estão à minha volta, ou com as situações que acontecem na minha cidade, no meu país ou no planeta, como eu reajo a essas situações? Será que quando a gente recebe uma notícia, né, que pode, né, trazer algo, uma coisa que vai abalar nossas emoções, como eu reajo? Não estou falando que a gente não vai reagir a nada, vamos ser assim, ó, sabe, cara de paisagem o tempo inteiro. Não é isso também, a proposta não é essa, mas é assim, é você perceber o grau certo para você dessa reação. O grau certo para você dessa reação. E pensar que os seus sentimentos e emoções estão em equilíbrio com o que está externo a você. É claro que se alguma situação acontece e aquilo tira um pouco o seu equilíbrio, você vai desequilibrar, mas que não seja essa diferença muito grande, nem muito para cima, nem muito para baixo. E que você tenha um desequilíbrio, mas que você busque se equilibrar novamente e chegar nesse mesmo ponto de encontro, né, do eu interno com o eu externo, como eu reajo às situações que estão à minha volta. Como eu posso manter o meu equilíbrio emocional nessas situações? Me conhecendo, sabendo quais são as minhas reações e procurando entender se em algum momento você deu algum estouro emocional, por que aquilo mexeu tanto comigo? Por que aquilo, algo externo a mim, conseguiu mexer com o meu interior e me desequilibrou por completo? Como eu posso, né, tá sempre ok e de pazes feitas com a temperança, com esse equilíbrio, com essa moderação?
trazendo também a ideia de como eu posso olhar a vida de uma forma mais equilibrada para que eu possa ser o ponto de equilíbrio onde eu estou. Porque eu falo muito para vocês o seguinte, não esperem, né, que o externo venha mudar a sua vida. A espera de você querer que todas as pessoas que estão à sua volta mudem para que então você mude, é uma espera sem fim, né? Gostaria muito de falar que isso pode dar certo, mas não é muito mais fácil você tentar se equilibrar, mesmo que o seu externo ou as pessoas que estão à sua volta não estão em equilíbrio? Porque se você se equilibrar em primeiro plano, você tem condições até de tentar um equilíbrio externo. Através do seu equilíbrio interno, você tem uma tendência muito maior a envolver tudo que está à sua volta, as pessoas que estão à sua volta, para entrarem no seu equilíbrio. É muito mais fácil do que tudo que está à sua volta está em desequilíbrio e você desequilibrar também. Qual a contribuição que você pode ser no local onde você está sendo desequilibrado também? Nenhuma. Aliás, a contribuição não é nenhuma, é assim, né? Você vai inclusive facilitar esse desequilíbrio. Manuela, seja muito bem-vinda, boa noite. Manu, minha amiga querida, agora eu tô vendo que é você. Seja muito bem-vinda. Prazer em recebê-la aqui, minha querida, um beijo enorme. Então, a ideia que eu quero trazer com mais essa virtude, porque uma das virtudes, essas virtudes, né, elas são basilares do ser humano. E uma das virtudes, trazendo a ideia da temperança, é busque ser moderado, não como uma restrição pessoal. Eu vou ter que me restringir para poder caber no que a sociedade exige de mim. Não é a ideia disso, mas a ideia de como eu posso me equilibrar por dentro e equilibrar o espaço onde eu estou, as pessoas que estão à minha volta, fazendo com que eu tente me equilibrar emocionalmente para que eu fique bem tranquila e traga de repente uma segurança, uma tranquilidade, um equilíbrio e influencie o espaço onde eu estou inserida. Então, essa é a ideia da temperança. É você se observar, pensar nas suas emoções, que emoções é como eu reajo, né? Como o meu corpo físico reage, como o meu ego reage, como a minha persona reage a ações externas, a situações externas. Então, esse tipo de reação são as emoções. Como essas emoções podem ser mais compatíveis para não me trazer aqueles picos de emoções muito desregulares que me causa até uma ansiedade, uma angústia, que me trazem aquele mal-estar e não o bem-estar. Todos nós sabemos o que é o bem-estar, porque a gente já sentiu em algum momento da vida, você sentiu um bem-estar, nem que seja 5 minutos parado assim, você pensa, nossa, eu estou tranquilo, eu estou em paz, né? Eu estou bem. Esse é o bem-estar, é aquele que vem de dentro para fora. Mas se algo externo te movimenta e você desequilibra junto com o externo, você está auxiliando esse desequilíbrio. Karina, como definir o equilíbrio em termos de temperança, se não existe um padrão definido para as nossas emoções? Aí é que, Max, obrigada pela sua sempre excelente contribuição. Como a gente definir? É porque não é uma definição. Tudo que a gente define é algo que eu posso traçar em linhas, sentimentos e emoções, não tem como você encaixar naquilo, né? Do planejamento, da programação, de uma definição, algo tão óbvio. Eu posso tentar definir, mas eu não chego numa definição 100%. E aí, como é algo muito pessoal, porque faz parte do seu sentimento e não do meu,
faz parte das suas emoções e não da minha. E faz parte também das suas reações ao seu externo. Por isso que eu falo, é autoconhecimento. A partir do autoconhecimento é que eu vou conseguir entender o que é equilíbrio para mim. O que é bom, equilibrado, para que eu possa me sentir o meu bem-estar. Porque eu posso dizer para você que é aquela linha XYZ, naquele ponto XYZ, e de repente você chega naquele ponto e fala, bom, eu cheguei no equilíbrio, na definição de equilíbrio, mas eu não estou feliz. Então você vai pensar, algo está errado, porque eu cheguei no lugar onde eu deveria chegar, que me falaram que era, mas eu não estou me sentindo bem, não estou me sentindo confortável, não estou sentindo essa paz interior que eu acho que eu deveria sentir. Então é por isso, tudo vai depender das suas experiências, das suas vivências e das pessoas que estão à sua volta também. Se você vive num ambiente que está o tempo inteiro em desequilíbrio, aí você tem que pensar, vale a pena eu tentar fazer um esforço para eu me equilibrar, mas continuar vivendo nesse caos externo? Ou eu prefiro sair deste caos e buscar o meu equilíbrio? Pensando que não vai existir um momento, lugar e pessoas que estão em equilíbrio o tempo inteiro, porque a gente está sempre naquela flutuação, lembra? Então, se eu às vezes estou em equilíbrio, o meu parceiro ou minha parceira não está muito em equilíbrio, mas eu trazendo um equilíbrio, o outro também vai tentar se equilibrar. Aquilo que está fora de mim, algo que está acontecendo no país, no planeta, por fora, que está externo a mim, se eu tenho o controle, tenho como fazer algo, eu faço, porque se aquilo depende de mim, aquilo me chama para uma ação, mas se aquilo não depende de mim, o que eu posso fazer é tentar me equilibrar para que eu fique bem. Se eu ficar bem, se eu me sentir bem, se eu trouxer o meu equilíbrio, buscar a minha temperança, fazer aquela modulação nos meus sentimentos e emoções, é muito mais fácil de algo externo também começar a se equilibrar também, trazer o equilíbrio. Eu trago muita ideia também do seguinte, quando você chega num ambiente mais silencioso, você tem uma tendência a falar mais baixo. Quando você chega num ambiente barulhento, sua tendência é falar bem alto, para que as pessoas possam te ouvir. Entende? Então tudo vai depender do ambiente que você está e às vezes a gente acompanha essa modulação. O que a gente tem que saber é o seguinte, qual é o equilíbrio que para mim funciona entre o meu externo e o meu interno. Essa ideia da temperança que eu quis trazer, que eu acho que é uma visão um pouco diferente, né, da visão da temperança, inclusive de pensar como eu posso me modular no ambiente que eu estou, buscando o meu equilíbrio e, naturalmente, tentando trazer um equilíbrio externo. Olha como é diferente, né? Você está num ambiente que as pessoas estão falando muito alto, você vai falar alto para ser ouvido. Quando as pessoas estão num ambiente que está todo mundo falando baixinho, você não tem coragem de chegar gritando. Você vai perceber aquilo e você vai começar a falar baixinho também. Às vezes você não vai nem entender por que as pessoas estão falando baixinho, mas você vai falar baixinho também. Entende como é que é? Então, tudo vai depender disso. E como eu me comporto no ambiente? Né? Como eu me comporto no ambiente? Se eu gosto de ambiente barulhento, eu vou me sentir mal no ambiente silencioso. Eu vou me sentir angustiada. Ai, meu Deus, um silêncio aqui, meu Deus do céu. Não consigo ficar nesse lugar. Agora, se eu sou o contrário, né? Eu gosto do silêncio e vou para um lugar barulhento, eu não consigo ficar um minuto. Eu não consigo ficar um minuto, porque aquilo vai me desequilibrar, vai começar a me acelerar, e isso é natural. Você percebe esse desequilíbrio naturalmente. E pode ter um desequilíbrio no silêncio? Pode, se não for confortável para você, não vai se sentir bem. Como eu falo, né? Tem gente que não consegue fazer uma meditação de 5 minutos, a pessoa fica angustiada, antes vou ficar 5 minutos sem fazer nada? Eu não consigo. Então, a ideia da temperança, inclusive, se não existe um padrão definido para as nossas emoções, como você fala, é buscar o seu padrão. É buscar qual é o meu padrão. Pensa, sabe, Max, como assim? Nós temos cada uma digital. Nós somos únicos. Apesar de estarmos na união,
entendeu? Todos nós estamos unidos, mas cada um tem a sua função, cada um tem a sua diferença, cada um tem a sua personalidade, ninguém é igual a ninguém. Incrível como o autoconhecimento está conectado a esses valores. Fantástica a forma que você nos passa esse excelente conteúdo. Obrigada, Stefano. Eu agradeço, sempre agradeço vocês que participam muito com esses comentários e as perguntas. O autoconhecimento é a base do ser humano. Então, eu trago essas virtudes que na época era entendido como as 4 bases, né, do ser humano, até para que ele possa se formar. Então é uma estrutura básica que dava uma força, era algo que aquilo não podia ser modificado, para que você possa construir algo mais concreto de vida, né? Se a gente for falar de uma construção. E se a gente for falar da construção do ser humano, da psique do ser humano, das emoções, dos sentimentos do ser humano, se eu não conheço a base daquilo, se eu não conheço o material que foi feito, eu não tenho nenhuma condição de construir algo duradouro. E isso eu quero trazer, isso eu trago, eu respiro isso, né? É o autoconhecimento que é a base de tudo, 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 tudo. Eu não conheço nada que não seja, se você não for dar uns passinhos para trás e entender como funciona o processo, você não vai chegar no autoconhecimento. Tudo você vai chegar no autoconhecimento. Porque eu sempre trago para vocês, se eu não conheço, né, a pessoa, uma outra pessoa, por exemplo, eu não tenho como falar nada dela. Eu não tenho como agradá-la, eu não tenho nem como fazer nada por ela. Então é a mesma coisa da gente. Se eu não me conheço, eu não tenho como fazer nada por mim. Eu vou vivendo a vida me ignorando. Eu mesmo me ignoro. Eu vou vivendo do jeito que eu acho que a sociedade diz que é o certo. E aí a gente vai passando por cima de vários detalhes que são riquíssimos, que fazem parte da nossa essência. Então, descobrindo como a gente age através das emoções, através dos sentimentos e principalmente através do que a gente pensa sobre a gente mesmo. Os nossos pensamentos, eles estão o tempo inteiro, 24 horas, na ativa, né? Então, que eles tragam boas novas, que os nossos pensamentos nos tragam a temperança, nos tragam o equilíbrio. E no momento que você achar, né, que as suas emoções, que os seus sentimentos estão fora daquilo que você sente como confortável, procure entender o que aconteceu, que notícia foi que eu recebi, o que houve, o que eu vi, o que eu ouvi que me desconcertou, né? Não que tenha conserto ou desconcerto, porque o ser humano não é visto dessa forma, mas são palavras que são usadas, né? O que me trouxe esse desequilíbrio? Sabe? Foi o chefe que falou de um jeito? Foi um trânsito que, né, uma pessoa me cortou? Foi uma briga, uma discussão que eu tive com alguém? Foi uma notícia que eu vi no jornal e que me deixou preocupado? Então, tudo isso vai fazer com que você pense, como eu posso voltar ao meu equilíbrio o mais rápido possível? Porque eu não vou ser nenhuma contribuição em desequilíbrio. Nem para mim mesmo, nem para o meu corpo, nem para a minha saúde, nem para a minha mente, e muito menos para quem está à minha volta. Percebam quando você está numa situação onde várias pessoas, ou qualquer pessoa de fora, está em desequilíbrio e se depara com alguém que aparenta estar num equilíbrio um pouco melhor, você olha para aquela pessoa e você fala, nossa, como essa pessoa consegue se manter desse jeito, nesse momento? E as pessoas até admiram, porque é uma verdade, não é fácil chegar no equilíbrio. E dizem que o equilíbrio nem existe, ainda é algo além, algo mais que pode ser falado. Porque a gente fica a vida inteira buscando o equilíbrio. Mas para mim, e aí eu vou trazer só a minha percepção, o equilíbrio ele existe dentro de mim. E trazendo a ideia que o Max trouxe aqui também, é individual. É a minha digital. A minha digital é que vai dizer aonde eu me sinto em equilíbrio. Onde em mim eu cheguei num ponto que eu consigo falar, eu acho que agora eu acertei. É nesse momento que eu quero ficar comigo mesmo, entendendo que as minhas emoções,
Antes de eu reagir, eu consigo entender que aquilo que aquela ação externa, né, em mim não está causando prejuízo no meu próprio ser, nas minhas emoções, que eu consigo me manter em equilíbrio, por mais que a situação externa me traga um certo desequilíbrio, um desconforto, né? Porque o desequilíbrio traz desconforto. O desequilíbrio traz doenças. O desequilíbrio traz emoções que não são compatíveis. E às vezes nem com a gente mesmo. Às vezes traz algumas coisas que estão além do nosso entendimento. Cleiton, seja muito bem-vindo. Boa noite. Então, a temperança, para a gente finalizar aqui, é a busca do equilíbrio, é a modulação, é o perceber como eu posso me equilibrar, equilíbrio interno, equilíbrio externo, né? Fazer com que, entender que os lugares ou as pessoas que estão à minha volta, elas podem sim ter uma influência sobre a minha vida e eu também influencio o espaço onde eu estou, as pessoas que estão também à minha volta, participando da minha existência, do meu grupo, da minha comunidade, e eu tentar ser a contribuição que se requer naquele espaço, naquele momento e para aquelas pessoas, principalmente para mim mesmo. Se eu não estou em equilíbrio, eu não tenho como trazer o equilíbrio para outras pessoas. Por isso que é sempre importante a gente perceber que o autocuidado também tem uma importância ímpar. Porque se eu estou bem cuidado, eu consigo também cuidar das outras pessoas que às vezes precisam de alguma ajuda externa. Apesar de que eu sempre trago a ideia para vocês que por mais que tenham várias pessoas tentando ajudar alguém, se essa pessoa não aceitar ser ajudada, ela pode fechar as portas e não aceitar. Então, pode ser um influenciador, pode ser um incentivador, pode estar lá dando apoio, né, nos momentos que precisa. Isso sim a gente pode fazer pelo outro. Agora, o que o outro pode fazer por nós? Também nos apoiar, também tentar nos equilibrar. Se a gente tiver alguma reação assim, às vezes alguém de fora vai falar, calma, né? Fica calmo. Às vezes a pessoa não tenta acalmar a gente, e depois você pensa, para que eu tive essa reação? Por que eu agi desse jeito? Por que eu fui tão explosivo ou explosiva numa reação que de repente não precisava? Aí você vai analisar, às vezes, alguma coisa muito mais interna ou algo que passou há um tempo lá atrás, que trazer o equilíbrio, chamar a temperança para a nossa vida, fazer essa dosagem de emoções, porque água, sentimento também é representado pela água, né? Aquilo que a gente pode, né, que circula, que está o tempo inteiro circulando no nosso corpo. Débora, seja bem-vinda, minha amiga querida. E aí a gente pensa, né? Trazendo essa temperança, olhando a temperança como algo que eu posso ser, nós podemos inserir esse equilíbrio dentro de nós. Buscando esse equilíbrio perfeito para a gente, é algo que é feito exclusivo para a gente, é na medida certa para a gente, aquilo que tem o sabor que eu sinto prazer em receber, em ser. Se eu falar de alimento, em comer, como eu falei do sal, né? Algo que eu estou temperando e é para o meu gosto. Então, a ideia hoje, né, de um dos pilares, uma das virtudes, que é a temperança, que ela foi lembrada como uma dessas virtudes porque ela tem sim a sua importância na formação do indivíduo. Né? Pensar que o indivíduo também precisa de um equilíbrio é importantíssimo. E esse equilíbrio não é uma ordem externa de alguém. O equilíbrio não é o que a sociedade diz que você tem que ser. É aquilo que dentro da sua ética, da sua moral, dos seus costumes, da sua cultura, daquilo que você está sendo feito, né, das suas histórias, dentro daquilo que eu vivi e que eu sou, qual é o momento onde eu sinto que eu estou bem.
sabe? Que eu sei lidar com as minhas emoções, que eu entendo que as emoções existem e que elas podem me trazer também informações importantes, mas que elas não precisam ser fora demais daquilo que eu acredito que é muito além do ponto onde eu escolhi que é o bom para mim, onde eu escolhi que é bom para mim. E aquilo que te traz desconforto é que é o desequilíbrio. É o que te traz desconforto, entende? E o autoconhecimento tem tudo a ver com isso, é a base de tudo isso, porque sem autoconhecimento você não vai descobrir qual é esse equilíbrio dentro de você, qual é o lugar, exatamente o lugar onde eu chegando lá, eu me sinto confortável, entende? Então, é esse convite. Marisa, minha querida, boa noite! Chegou no final da live, mas se você quiser assistir, tanto você como outras pessoas que não pegaram desde o início, eu convido a assistir essa live desde o início, vai ficar gravada no IGTV, tá? Trazendo sim mais uma reflexão, trazendo sim a percepção dessa busca do equilíbrio, né? Mais uma forma para que vocês pensem qual é o equilíbrio que para mim é o lugar confortável, né? Qual é o equilíbrio que para mim é o lugar onde eu me sinto em paz, porque eu sempre trago a paz, também é fundamental no ser humano. Marcos falando, boa noite a todos. Karina, muito obrigado mais uma vez por seu carinho. Eu agradeço. O Stefano falou show. Eu falo show para vocês, entendeu? Vocês são show. Eu agradeço demais sempre a participação de vocês. Os comentários, gratidão, porque são maravilhosos, só trazem enriquecimento, né, para nossa live, para nossa discussão, para nossa reflexão, porque a gente pensando junto, a gente consegue chegar muito mais rápido aonde a gente quer. Juntos, né, a gente consegue realmente atingir ou pelo menos continuar nessa busca, né, do nosso autoconhecimento, da expansão da nossa consciência para sermos mais felizes, porque o resultado que a gente quer é esse, é a felicidade, tá? Então, gratidão, muito obrigada pela participação mais uma vez de todos vocês e até amanhã. Amanhã eu vou trazer a última, né, a última virtude, a última base, o último princípio, que é a justiça. Então a gente vai falar sobre a belíssima justiça, né, e como a gente pode refletir sobre o que é justo. Então vamos lá, esperando, né, a nossa live de amanhã. Eu convido a todos para assistirem amanhã às 19h47, tá bom? Muito obrigada. Quem ainda não for inscrito, se inscreva. No YouTube também tem um canal Karina Andrade Mota, onde eu posto também vídeos. Tem um Telegram, que quem quiser tem o link na bio, aqui do meu Instagram. Vai lá na bio, tem um linkzinho, você vai, clica lá, entra direto no meu Telegram, onde eu falo gravo alguns áudios, falo uns insights, mando também alguns vídeos, algumas imagens, e eu convido a todos vocês para participarem. Todos os canais que a gente puder levar de informação estão aí. Então, vamos saber utilizar, né, para que a gente possa se beneficiar. Um abraço, Marisa, um abraço a todos vocês, um beijo e até amanhã, 19h47. Beijo e até lá. Tchau, tchau. E o pessoal do YouTube, gratidão pela participação. E amanhã a gente volta. Quem não for inscrito, como eu falei, se inscreva no canal. Aperte no sininho para que você possa, sim, receber todas as informações, todos os vídeos que eu postar. E comente, faça seus comentários, tá bom? Obrigada e até lá. Tchau, tchau.